O mundo tá todo ao contrário. Esse mundo tá todo ao contrário. Não é preciso ser mal para fazer coisas ruins, não é? Basta você fazer um negocinho assim, ó, desse tamaninho. Um negocinho assim. Soltar uma groselinha dessa, né? Como diz o Diogo Defante. Soltar uma groselinha assim, ó, desse tamaninho. E isso já é capaz de fazer com que o seu dia todo desmorone ou dificulte muito a sua vida. Então, veja bem, é um incômodo com o que você falou, com alguma coisa que você falou, mas nem sempre é com o que a gente fala, né? Às vezes a pessoa se incomoda com alguma outra coisa da vida dela ali, que ela está vivendo, na situação da vida dela ali, né? E aí, o incômodozinho que ela manifestou ali, às vezes a gente pensa que está falando da gente, mas não é. Mas mesmo assim, é um incômodozinho. Cara, esse negócio é muito filho da puta. Esse negócio é muito sorrateiro. Ele é muito sutil. E a maioria das pessoas não percebem. Ele é um negócio muito sutil, cara. Eu até tive dificuldades de pegar esse assunto, de conseguir puxar esse assunto para trazer nesse vídeo. Ainda bem que eu consegui, porque é muito sutil, cara. É um negócio que você tem que ter muita observação. E esse negocinho aí, o que tem nesse negocinho? A intenção. A intenção da pessoa. A intenção. Às vezes é o quê? Poder, controle, dominação, ego, orgulho. E isso fica evidente para você. Só que é uma coisa invisível. Ninguém tá vendo. Mas tá ali. É por isso que é difícil de ter paz. É por isso que é difícil de manter a paz. Né? De estar em paz. Porque toda hora a gente passa por isso. Toda hora isso acontece. Toda hora. O tempo inteiro. Não é? Então, o que acontece? Às vezes eu faço algumas reflexões que acabam sendo esquecidas, né? E dessa vez eu não esqueci. Essa eu guardei e eu vou compartilhar com vocês essa reflexão. A reflexão é a seguinte: se alguém se incomoda com você, se alguém te ataca ou te aponta alguma coisa que você fez, que você está fazendo, né? Ou seja, se de alguma forma alguém tenta exercer algum domínio, algum controle, ou faz alguma crítica e te coloca numa situação de errado, como se você fosse uma pessoa que estivesse errada, então quem é que está errado de verdade? Você ou essa pessoa? Né? Porque quem é que está sendo perseguido? Quem é que está sendo atacado? Quem é que está sendo caluniado? Você, certo? E quem é que está atacando? E quem é que está incomodado? E quem é que está manifestando a adversidade? O outro. Então quem é que está errado? Você ou o outro? Você só está vivendo, você só está fazendo as suas reflexões que você faz todos os dias. Que você sempre fez desde que você se entende por gente. E refletir é uma coisa que todo mundo faz. É um processo mental. Reflexões são coisas mentais. São processos mentais. Todo mundo faz isso. Então, peraí. A pessoa está incomodada com o que você está, com a sua forma de refletir, né? Sendo que ela também faz a mesma coisa. Essa foi a minha reflexão de hoje.
Claro que teve várias outras, né? Outras também. Recentemente aconteceu um negócio comigo muito interessante. Eu fui no mercado, né? E aí eu vi uma caixa de supermercado lá, ela era bonita, né? E tal. Sendo que eu me lembro bem que eu já vi essa mulher antes, né? Eu já tinha visto ela antes. Já aconteceu uma coisa antes com essa caixa de supermercado. E a experiência não foi positiva. Então aí aquilo ficou na minha mente. Eu fiquei pensando, cara, será que isso vai acontecer de novo? E aconteceu de novo a mesma coisa. Mas o que acontece? O que aconteceu? Eu cheguei lá e eu tratei ela bem, né? Eu falei boa noite e tal. Não sei se ela perguntou se eu tinha o clube lá. Enfim, foi... Bom, eu comecei falando muito bem, né, com ela e tratando muito bem, né? Aí ela perguntou se eu queria sacola. Aí eu falei, não precisa. Só que talvez eu tenha falado de um jeito que... Mas foi um jeito minimamente... Não sei se controlador, não sei se agressivo. Algo ela sentiu ali que despertou uma raiva nela, né? Ela ficou com raiva. Mas veja bem, cara. Aí o que aconteceu? Aí ela ficou com raiva e começou a passar as minhas compras com uma velocidade muito rápida, né? Passou rápido pra caramba, né? E aí eu peguei, aí eu olhei assim, eu estava calmo, eu estava mantendo a calma, né? Eu sempre tento manter, né, a calma diante de todas as coisas que acontecem, e isso tem que ser 24 horas por dia, porque esse mundo é assim, né? Tem que ser 24 horas por dia, e depois até vou falar sobre esse assunto também, tá? Mas aí o que acontece? Aí eu mantive a calma, né? E por eu ter mantido a calma, foi a melhor escolha que eu tive na vida, foi a melhor atitude que eu tomei, foi a coisa mais certa que eu fiz, porque houve uma pacificação ali, eu consegui apaziguar a situação, né? E isso é muito bom, isso é muito correto. O que eu observei, o que eu notei dessa pessoa? Que houve um desequilíbrio dela. Isso foi um desequilíbrio, cara. Isso foi um desequilíbrio. E uma outra coisa que eu reparei também, quando ela notou que eu observei e fiquei quieto ali e tal, aí ela agiu de uma maneira assim, meio que como se nada tivesse acontecendo, né? Ela tomou uma água como se nada tivesse acontecendo, entende? E ainda por cima, no final de tudo, ela ainda se colocou como certa. Então, o que eu quero trazer neste vídeo para vocês? Que esse mundo está sempre baseado em uma inversão de valores, não é? Em inversão de tudo, né? Então o que ela fez ali? Ela inverteu a situação, fazendo com que você, com que eu, no meu caso, me sentisse culpado, ou com que eu me sentisse errado, com que eu tivesse cometido um erro. É assim que as pessoas fazem, é assim que a maioria faz nesse mundo. Eles invertem as coisas, invertem a situação. Muitas coisas são ditas, muitas situações são esclarecidas, de nós sai informações da gente, né? Vem informações dentro da gente, a gente observa, a gente constata, e muitas vezes a gente esquece ou a gente deixa de lado, né? Por falta de uma validação, talvez, por falta de um reconhecimento, de alguém que veja e fale, ó, é isso aí mesmo. De alguém que vê e fale, olha, isso aí está certo, é isso aí mesmo. Então eu tive que ficar reafirmando para mim mesmo que eu agi da forma certa, né? E que ela perdeu o equilíbrio, que ela saiu do equilíbrio, né? Porque isso é um negócio muito complicado, isso faz você questionar você mesmo, faz você duvidar de você mesmo. Essa atitude que as pessoas têm de não reconhecer os próprios erros, né? De não reconhecer o que ela fez, o que ela mesma fez.
e não se desculpar, ou não, pelo menos não reconhecer, né? Que já era para ser o básico, o esperado, certo? Então é isso que faz com que muita gente grande, muitos espíritos, vamos dizer assim, espíritos grandes, pessoas grandes, seres grandes, acabem se perdendo, né? Esquecendo de si mesmo, esquecendo quem ele mesmo, quem ele é, quem essa pessoa é, né? E acaba se esquecendo. O cafezinho já tá fazendo parte do meu convívio, cara. Cara. Cafezinho agora é de lei. Label. Então lembre-se, você está em um mundo que inverte tudo. E não é preciso ser mal para fazer coisas ruins, né? E nem tudo que parece é realmente o que está acontecendo. Porque, lembra o que eu falei? É sutil, cara. Você sente o peso que as pessoas colocam em você, o peso da expectativa, da ansiedade e tudo mais.